Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as ações promovidas pela Comissão Estadual de Adoção Internacional. Você vai ver também TJCE imposta Heráclito Vieira Neto no cargo de desembargador. E Fórum Clóvis Bevilacqua dispõe de salas exclusivas para a realização de audiências. A solenidade de posse do juiz Heráclito Vieira Neto, no cargo de desembargador, ocorreu no dia 27 de agosto no Palácio da Justiça. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Iracema Vale, deu início à cerimônia de posse. Em seguida, o juiz Heráclito Vieira de Souza Neto foi conduzido ao plenário pelos desembargadores Fernando Ximenes e Lira Ramos, respectivamente o mais antigo e a mais nova integrante do Pleno da Justiça Estadual. O novo desembargador fez o juramento e assinou o termo de posse. O discurso de boas-vindas foi proferido pelo desembargador Abelardo Benevides, que elogiou o trabalho do colega empossado. Ao longo da convivência com o novel desembargador, testemunhei o compromisso do colega Heráclito com a magistratura, por suas atitudes, pela solidez de conhecimentos, pela firmeza das decisões, pela visão crítica da realidade, pelo sentimento de justiça social e, sobretudo, por suas atitudes de simplicidade e de competência ao conduzir os desafios do cotidiano. Heráclito Vieira Neto era juiz titular da primeira unidade do Juizado Especial Civil e Criminal de Fortaleza. Ele foi eleito desembargador pelo critério de merecimento no dia 13 de agosto, durante sessão do Pleno. Segundo o magistrado, as motivações para o novo cargo são as mesmas desde que iniciou a carreira na magistratura. Chegando no segundo grau, a forma de atuar é diferente, você participa de um órgão colegiado, as decisões não são somente individuais, a gente tem que se adaptar, é um momento de enriquecimento, de crescimento também, de aprendizagem, com os desembargadores que já são mais experientes, que estão aqui no Tribunal de Justiça. Mas as motivações eu acho que são as mesmas, de prestar um serviço à população que busca auxílio do Judiciário. O governador Camilo Santana prestigiou a posse do novo desembargador e elogiou o Tribunal de Justiça pela escolha do magistrado. Sem dúvida, o novo desembargador Heráclito qualifica muito o tribunal, é uma pessoa que tem uma trajetória no Poder Judiciário de muito empenho, de muita retidão. Eu, particularmente, o conheço desde a época da universidade, fui contemporâneo dele, e eu não poderia deixar aqui de prestigiar a posse dele, prestigiar a presidente Iracema e parabenizar o tribunal por mais um novo membro que vai dar grande contribuição para o Poder Judiciário aqui do Ceará. O Fórum Clóvis Bevilacqua conta atualmente com 45 salas exclusivas para a realização de audiências. Veja as vantagens desses espaços. O objetivo dos novos espaços é proporcionar um ambiente mais adequado para a realização das audiências. Todo dia tem audiência, ou de manhã ou à tarde, ou pela manhã e à tarde na mesma vara. Então, melhora por quê? Porque antes a audiência era realizada no gabinete do juiz, né? E ali tem a secretaria, tem uma pessoa entra, outra sai, pergunta, faz alguma pergunta, então complica. E esse projeto é para, na verdade, descentralizar a sala de audiência, deixar separada para melhor o juiz comandar a audiência na presença do advogado, do promotor e das partes. Todas as salas são climatizadas e contam com computador e impressora multifuncional. Está prevista ainda a instalação de webcams, microfones e caixas de som. As varas criminais de tráfico, trânsito, penas alternativas, família, infância, auditoria militar e do júri contam com salas exclusivas. Já as varas cíveis, da Fazenda Pública, de execuções fiscais, registros públicos, recuperação de empresas e falências possuem salas compartilhadas. A reserva pode ser feita por meio da intranet do Fórum. Acho positiva a implantação dessas novas salas de audiências das varas cíveis, porque retira do espaço da Secretaria o movimento de partes e de advogados que antes compareceriam a essas audiências no interior da Secretaria da Vara. E isso faz com que os servidores que estão produzindo decisões e minutas de expedientes
fiquem mais concentrados no seu serviço e que não desviem a atenção com a entrada e saída desse fluxo de pessoas que compareciam antes às audiências nas próprias varas. A diretoria do Fórum iniciou a distribuição de cartilha que auxilia juízes coordenadores das áreas, diretores de departamento, Ministério Público, Defensoria e membros da OAB na utilização das salas. A advogada Ana Cláudia Alencar veio ao Fórum para uma audiência. Ela aprovou as novas estruturas. Eu achei a estrutura muito boa, melhorou bastante para os advogados e em termos de estrutura de sala de audiência. Porque anteriormente a sala era bem pequena, era dentro da própria vara. E agora não, é separado, você direciona só para a audiência. O Tribunal de Justiça do Ceará promoveu palestra sobre mediação de conflitos. O evento ocorreu no dia 26 de agosto no Palácio da Justiça e foi conduzido pela chefe do Judiciário Estadual, desembargadora Iracema Vale. Participaram magistrados, servidores da Justiça e estudantes de Direito. O objetivo foi discutir os novos rumos do sistema de justiça, com enfoque na mediação como forma de resolução de conflitos. Na ocasião, houve assinatura de termo de cooperação entre o TJCE, a Escola Superior da Magistratura do Ceará e a Universidade de Fortaleza. O acordo prevê o desenvolvimento de programas que estimulem as atividades de gestão de conflitos pelo Judiciário cearense. Outros pontos do convênio são promoção de capacitação permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nas técnicas de solução de conflitos, participação de professores e estudantes em projetos e estágios acadêmicos junto às unidades do Judiciário. É um momento especial para o Judiciário. Foi um sonho meu, desde o meu primeiro dia, do meu discurso de posse, eu falei que ia trazer e fazer essa parceria com a Universidade de Fortaleza, através da mediação, que eu acho que é a única solução para a redução dos litígios. A mediação e a gestão de conflitos são áreas muito desenvolvidas na área de pesquisa, na área do ensino também. E dessa maneira a gente quer apresentar o que a gente vem desenvolvendo e casar com as necessidades que o tribunal apresenta. A gente acredita que realmente hoje o judiciário brasileiro precisa desenvolver, oferecer a forma mais apropriada de solução de conflitos para a sociedade. Para marcar a celebração do acordo, foi realizada a palestra ministrada pela professora Alex Carter, pós-doutora pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A palestrante falou sobre a experiência americana envolvendo mediação e tirou dúvidas dos participantes. A palestra veio celebrar um momento, a meu ponto de vista, histórico para o Tribunal de Justiça. É quando a mediação se institucionaliza dentro do Poder Judiciário e grande importância é atribuída essa forma de resolução de conflitos. No próximo bloco, a gente fala sobre as atribuições da SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Confira outras notícias de destaque no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Ceará sediou a primeira reunião de trabalho da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O evento ocorreu nos dias 31 de outubro e 1º de setembro e marcou a instalação da entidade, que tem como objetivo aprimorar e padronizar o pagamento de precatórios. Magistrados de todo o país participaram do encontro. Nosso objetivo maior é a definição do devido equilíbrio entre o tempo e a segurança na condução do pagamento dos precatórios. Não é tarefa fácil, pois se trata de procedimento complexo. Nesse sentido, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, instituição criada por meio de cooperação técnica entre os Tribunais de Justiça do Brasil, se apresenta como um importante mecanismo tendente a prestar assessoramento jurídico e propor uma padronização dos métodos e entendimentos. Entre as funções do novo órgão estão o compartilhamento de experiências, a elaboração de estudos e orientação técnica especializada. O juiz Eduardo Fontinelli, gestor de precatórios do TJCE, ressaltou a importância da Câmara de Gestores. A criação da Câmara representa um avanço significativo e sem precedentes no trato institucional entre os tribunais de justiça de todo o país, desconhecendo-se antes dela iniciativas formais verdadeiramente concretas tendentes a uma ação direcionada, coordenada e permanente dos poderes judiciários estaduais para determinado fim. Durante os 2 dias de trabalho, houve a aprovação do regimento interno da entidade e eleição dos integrantes.
O desembargador Luiz Paulo Aliende Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi escolhido diretor do órgão. O Judiciário em Evidência recebe o desembargador Luiz Paulo Aliende Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador, quais são as principais dificuldades envolvendo precatórios? Historicamente, em especial no período em que se passou por uma inflação muito grande, os precatórios, com a regra de que os pagamentos seriam realizados no orçamento seguinte, eles deixaram de ser pagos de maneira correta. E isso acumulou no país todo, estados, municípios, autarquias, um passivo muito difícil de ser solucionado em face dos recursos orçamentários anuais. Várias medidas já foram tomadas no âmbito constitucional, desde a Constituição de 88, postergando estes pagamentos. O último deles foi a Emenda 62 de 2009, que criou um regime especial, por meio do qual as entidades que não estão com o pagamento de precatórios em dia, ou seja, aquelas que não pagam no exercício seguinte, puderam passar a pagar um percentual da sua receita corrente líquida, e este valor foi passado para uma gestão pelos tribunais de justiça dos estados, que fariam o pagamento de acordo com ordem cronológica ou com algumas prioridades por doença, idade. Essa Emenda Constitucional número 62 foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal entendeu que existe um prazo de 5 exercícios, de 5 anos, nos quais todas as entidades que tenham um passivo atrasado de pagamento dos precatórios devam sair desse regime especial e passar a pagar os precatórios anualmente. O que entra num ano seja pago no ano seguinte. Então, nós, gestores de precatórios dos tribunais, começamos informalmente a trabalhar no sentido de trocar experiências e padronizar as condutas em cada um dos tribunais. Hoje, nós já temos uma conduta mais padronizada. O que se faz no Tribunal de Justiça do Ceará é exatamente aquilo que se faz também no meu estado, que é o estado de São Paulo. No Brasil todo, nós temos uma conduta mais segura, mais coerente, em que cada um dos presidentes de tribunais tem um parâmetro para atuar na gestão dos precatórios. Hoje, os tribunais conhecem seus devedores, conhecem os seus credores e sabem que, com algum empenho, o Brasil pode deixar essa situação tão ruim de não pagar os seus credores mais idosos, mais doentes. É necessário um esforço, mas como nós verificamos no estado de São Paulo, e são poucos os entes devedores, municípios, autarquias ou estados, que vão precisar de um esforço muito grande, até de algo externo, um financiamento, uma ajuda da União. Os demais que se encontram nesse regime especial poderão, com uma administração séria e cumprindo o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, fazer com que nós deixemos essa situação de descumprimento dos direitos dos cidadãos. Eu acredito que nós nunca estivemos numa situação histórica tão próxima de satisfazer os direitos dessas pessoas. Qual a importância da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios? A Câmara de Gestores, ela vai congregar os tribunais de justiça, todos estaduais, e ela vai viabilizar que se façam estudos, trabalhos técnicos, que se troquem boas práticas, experiências e que se resolvam cada problema que surge, cada questão a ser decidida de uma forma mais técnica, mais jurídica e mais segura, dando auxílio aos presidentes de tribunais para uma conduta mais coesa, mais padronizada e mais coerente com o ordenamento jurídico. Desembargador, o senhor, com a experiência que tem num tribunal grande como é o do estado de São Paulo, como o senhor vê a atuação dos tribunais menores, como no caso aqui do Tribunal de Justiça do Ceará? Eu vejo a atuação de vários tribunais com muita satisfação, até porque nós já
estamos trabalhando há algum tempo com julgados, com as ideias que deram origem à Câmara de Gestores, e eu posso dizer que o Tribunal do Ceará está totalmente alinhado com as condutas, por exemplo, do nosso Tribunal de São Paulo. Em especial, na questão agora envolvendo a modulação, a questão de entender que os prazos fixados, tanto pela emenda 62 como pela modulação da ADIM, são prazos limite. Então, não se tinha um prazo de 15 anos, como não se tem hoje um prazo de 5 anos. Tinha um prazo de até 15 anos, se tem um prazo de até 5 anos na modulação. Isso faz com que se busque o pagamento o quanto antes por cada um dos entes devedores, que deverão comprometer aquilo que for necessário, independentemente do percentual, para o pagamento até 2020, entendo que isso num regime mensal, e com um comprometimento mínimo da receita corrente líquida de 1%. Feito isso, com certeza, e havendo alguma medida fora da gestão dos tribunais para uma obtenção de recursos, eu entendo que financiamento é o principal deles, havendo uma possibilidade de que os mais endividados venham a conseguir algum recurso, nós teremos oportunidade de resolver, por fim, a questão do pagamento atrasado de precatórios. Desembargador, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, em tão boa companhia. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Além de ser responsável pelo procedimento de adoção internacional de crianças e adolescentes, a SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, também vem desenvolvendo atividades voltadas para jovens que vivem em abrigos. No estúdio, eu converso com a desembargadora Lisete de Souza Gadelha, que está à frente do órgão desde fevereiro deste ano. Seja bem-vinda. Obrigada. Desembargadora, a senhora promoveu no primeiro semestre visitas às casas de acolhimento em Fortaleza e também reuniões com os representantes dessas instituições. Qual o objetivo da visita? Primeiro, conhecer como era realmente a situação de cada acolhido, né? Depois, mostrar que o Poder Judiciário está interessado nessa parte dos cidadãos para promover a justiça social em especial. E a SEJAI também vem realizando uma série de ações voltadas para crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Por exemplo, a gente tem as visitas ao teatro, né, sessões de cinema e outras atividades lúdicas que aconteceram. Quantos jovens foram beneficiados e qual a importância dessas ações? Nós conseguimos alcançar uma média de 300 jovens, da faixa, inclusive, de 4 anos até os 18 incompleto. A importância: cultura, conhecimento, lazer, cidadania, inclusão social. Desembargadora, é diferente quando essas crianças têm essa possibilidade de um convívio fora do abrigo? Muito diferente, porque são tão filhos quanto os filhos biológicos. Apenas passaram por situações extremamente delicadas em que tiveram uma história de vida difícil. Mas é um espetáculo ver naqueles olhos o brilho de estar sendo tratado como igual, sendo amado, sendo conduzido para uma vida social extremamente voltada ao bem-estar. E desembargadora Lisete, a SEJAI tem buscado parcerias com o Poder Executivo e outros órgãos como o Ministério Público. Qual o objetivo? Não é só o Poder Executivo, não é apenas o Ministério Público. Nós temos também o NADIG, que faz parte da Defensoria Pública. E temos a sociedade civil organizada. Nós contamos com os lojistas, nós contamos com os empresários, nós procuramos sensibilizar. É muito interessante. Quando uma autoridade se propõe a caminhar com esses jovens, que aparentemente são pessoas que não têm educação, que não têm instrução, aquilo é o medo do desconhecido, isso é natural. Mas quando a autoridade se propõe a levá-los até a sociedade, eles são muito receptivos.
Esse é o principal objetivo, na verdade, é proporcionar uma boa formação a esses jovens, é a capacitação, é a qualificação para que eles sejam inseridos no mercado. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre as atividades realizadas pela SEJAI. Transitado em julgado, expressão que significa sem possibilidade de recurso. Voltamos já. Estamos de volta para falar sobre as atribuições da Comissão Judiciária de Adoção Internacional. Nossa entrevistada é a desembargadora Lisete Gadelha, presidente da SEJAI Ceará. Desembargadora, no que consiste o projeto Estreitando Laços e como está a implementação? O Estreitando Laços, ele surgiu de um sonho da inclusão, de dar a esses meninos a mesma oportunidade, a mesma chance, os mesmos direitos, os mesmos deveres que eu dei para meus 2 filhos. Nós temos e devemos preservar valores. A família é o norte de qualquer pessoa. Várias são as maneiras de se chegar ao Estreitando Laços. Nós estamos com um programa de apadrinhamento e esse apadrinhamento nós temos o afetivo, nós temos o financeiro e nós temos o do prestador de serviço, que tem o prestador de serviço, que é o profissional autônomo, o advogado, o médico, e temos o empresarial. E desembargadora, por que a SEJAI decidiu ter como foco a atuação junto às casas de acolhimento? Porque é importante que as pessoas saibam que a SEJAI, no estado do Ceará, como em qualquer estado federativo, ela tem na autoridade da presidente, que aqui no caso do Ceará sou eu, a figura da autoridade central. E eu sou obrigada a fiscalizar todos os procedimentos de adoção. E fiscalizando todos os procedimentos de adoção, é injusto você receber uma criança com 2 meses de idade e levá-la durante a infância toda dentro de uma unidade de acolhimento. Nós temos que fazer com que esse processo seja célere. E, desembargadora, que outros projetos a senhora pretende desenvolver na SEJAI? O outro projeto mais importante que a gente está formando as equipes agora é o de orientador da liberdade assistida. Nós temos uma criança em situação de rua, por exemplo, e ele comete um ato infracional de menor potencial ofensivo. Ele vai até uma banca de frutas e lá ele subtrai não é sobrevivência, não é subsistência, e ele é levado até a presença do magistrado. É justo que esta criança vá diretamente para uma medida socioeducativa de maior potencial, de maior sancionamento, como a retirada da sua liberdade? Não. O que é que se faz? Vamos ver ali, nós temos 4 focos: a família, a escola, a comunidade e a profissionalização. E aí é onde entra o orientador. Ele vai ver o que é que está faltando no núcleo familiar. Por que razão está ocorrendo a evasão escolar? Por que é que a comunidade não o recepciona ou ele não se sente parte dela? E aí nós vamos ver os talentos, e nós temos vários talentos. Qual o perfil das crianças disponíveis para a adoção internacional? A partir dos 4 anos, que é considerada adoção tardia. Então, o estrangeiro costuma ser mais flexível do que o brasileiro com o perfil das crianças? Sempre foram muito mais flexíveis, porque para eles não interessa nem sexo, nem raça, e nem que sejam saudáveis, porque se forem tratáveis, eles só querem saber qual o tipo de doença que são portadores. Desembargadora, de quais países são a maioria dos pretendentes a adotar crianças no Brasil? Itália e França. E querem família. Ou seja, mais de uma criança? Muito mais que uma criança. No Ceará, o número de adoções por estrangeiros tem diminuído nos últimos anos? A bem da verdade, esse ano só tem uma habilitação, o que é muito significativo. Estamos todos nós interessados em abraçar os nossos cidadãos. Desembargadora, a adoção internacional, ela ocorre somente quando não há interessados no Brasil? É o único modo, porque a prioridade é a manutenção do vínculo familiar.
depois a adoção nacional e, por último, a internacional. E qual o papel da SEJAI no procedimento de adoção? Eu, por exemplo, sou quem presido as sessões de julgamento dos pretendentes à adoção internacional. Então, nós só analisamos as habilitações internacionais feitas por estrangeiro. E quais os critérios para fazer a adoção internacional? Eles seguem primeiro para o órgão do país de origem. Lá eles preenchem um requerimento, apresentam toda a documentação necessária, em especial a motivação pela qual os levam a ser pretendentes à adoção. E existe um acompanhamento da justiça depois que a criança é adotada? É condição sine qua non. Nós precisamos saber o destino que foi dado àquele cidadão. E, normalmente, nós recebemos relatórios semestrais, porque nós temos que obedecer ao calendário escolar durante 2 anos. Desembargadora, a SEJAI também está organizando um baile de debutante para as adolescentes que vão completar 15 anos, né? Vai acontecer em breve. É uma iniciativa inédita, né? Mas qual é a menina moça que não tem o sonho de Cinderela? E nós estamos proporcionando esta oportunidade. Vai ser no dia 11 de setembro, no Clube dos Magistrados, com as nossas adolescentes que estão em unidade de acolhimento na área de Fortaleza. Eu conversei com a desembargadora Lisete Gadelha. Obrigada pela presença. É um prazer. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJC Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.